Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar para você sobre dois fenômenos que é difração e interferência, fenômenos ondulatórios, certo? Mas bem, antes de mais nada, se inscreve já no canal, já curta o vídeo, e bem, se no decorrer tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar nos comentários aí, e na descrição do vídeo tem acesso a algumas playlists aí de exercícios sobre esses fenômenos ondulatórios e alguns outros ali também, certo? Bem, primeiramente, como eu falei, interferência e difração são fenômenos ondulatórios, ou seja, acontece com ondas, certo? E consiste na seguinte ideia. Vou começar primeiramente com a difração. Tá? A difração é um fenômeno basicamente que dá a ideia de que a onda vai contornar alguns obstáculos. Se baseia numa coisa chamada princípio de Huygens, né, com Y, Huygens. Que este princípio diz o seguinte, que toda frente de onda, ou melhor, toda onda é uma fonte secundária dessa onda. O que ele quer dizer com isso, né? Vamos supor o seguinte, tá? Eu tenho desenhar aqui o que representaria uma situação onde eu tenho duas fendas, certo? Vou fazer aqui. Como assim duas fendas, né? Aqui. Tá? Vamos pensar essa situação. Eu tenho aqui, né? Nossa, isso aqui são dois muros. E aqui vai ter alguma fonte sonora, ou seja, vai produzir ondas. Essas ondas produzidas vão incidir nesses dois muros e essa onda vai conseguir se propagar do outro lado, né? Ao mesmo tempo que ela consegue se espalhar para várias direções, certo? Vamos ver isso aqui de cima. Ó, eu tenho ali a parte de cima dos dois muros. E eu tenho essas frentes de onda incidindo, tá? Só separar aqui os dois. Quando chega neste ponto, né, se pensa, se são ondas, vai acontecer isso aqui, só vai passar o que conseguir atravessar essa fenda, como se fosse uma espécie de sombra. Não. Cada frente de onda que está passando por aqui vai gerar uma onda secundária, uma fonte de onda secundária. Essas fontes, ó, vão ficar se somando, se somando, se somando, a ponto de criar, né, uma fonte secundária nova de onda. E é aí que consiste a minha difração, né? Que a gente fala, o espalhamento que uma onda causa. E com isso, né, é possível, por exemplo, escutar alguma coisa, né? Tu tá atrás de um muro, mas tu consegue escutar o que é falado do outro lado, por quê? Porque a onda consegue fazer a difração por cima do muro, por exemplo. Fazer justamente isso, só que, claro, não numa fenda, mas por várias regiões. Certo? Aqui eu estou falando só nas duas dimensões, mas na terceira tem isso aqui, né? Mas, né, não vou ficar desenhando onda em 3 dimensões, porque senão vai ficar horrível o desenho. Certo? Mas aí eu consigo ter esse fenômeno. Se eu estou falando com alguém, mesmo com a mão na frente da minha boca, o som passa porque ocorre a difração dos dois lados. Certo? E isso acontece com ondas sonoras, com ondas, né, ondinhas em lago, ok? E também vai ocorrer com a luz, certo? Só que, claro, para ocorrer com a luz, não é de qualquer maneira, porque a gente coloca uma lanterna na frente da nossa mão, a gente vai enxergar uma sombra da nossa mão. Mas, pela questão da difração, a gente consegue enxergar além, mas a difração ela só ocorre quando, né, o diâmetro da fenda ou do obstáculo é próximo
ao comprimento de onda que está incidindo nesta fenda, né? Então, eu vou conseguir escutar o som se eu tiver alguma passagem numa mesma ordem de grandeza, um obstáculo, independente da dimensão, né? Bem, para a luz, o comprimento da onda de luz é na ordem, tá, dos 500 nanômetros. Né? No caso, a luz é de 400 a 700. Eu pegar um valor médio seria, né, 450 aí neste caso. Mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza, 500 nanômetros, certo? Ou algum objeto que tenha um comprimento, um diâmetro, é um fio de cabelo. A gente pode trabalhar, por exemplo, com um fio de cabelo. Então, num fio de cabelo, por exemplo, acontece esse fenômeno da difração, né? Se pensar uma situação que eu tenho um fiozinho de cabelo, vou fazer aqui um pedacinho do fio de cabelo, cabeludo, e eu vou incidir um feixe, um laser, sobre este fio. Eu consigo gerar um padrão de difração, porque os dois têm um comprimento e diâmetros próximos em ordem de grandeza, né? De forma que o fio de cabelo, se eu for ver por cima, eu veria o fio como se fosse uma esfera, visto de cima, né? A secção transversal. E as frentes de onda chegando em uma certa direção. Aconteceria a difração dos dois lados. E essa difração, eu teria uma sobreposição nesses dois pontos. E essa sobreposição acarretaria num padrão que a gente chama de padrão de difração. E daí eu consigo enxergar o fio de cabelo. Enxergar não o fio de cabelo, mas o padrão que ele forma. Né? Seria basicamente uma região com uma franja clara de intensidade, intercalando entre regiões sem sombra. Né? Eu enxergaria várias riscas, uma de ladinho para outra, cada vez mais fraquinhas, que é o que a gente chama de padrão de difração. Né? Claro, difração, pois temos um obstáculo, uma fenda. Com duas a gente já fala de interferência, certo? Um padrão. Bem, com a interferência acontece a mesma coisa. Né? Só que a interferência não é quando eu tenho uma onda só que bate num obstáculo, numa fenda e se subdivide. Não, a interferência ocorre quando eu tenho duas ondas se sobrepondo. Aqui era de difração, agora eu vou falar de interferência. Tá? Interferência. Aí vai ter um cálculo matemático aí junto. Tá? Aqui também tem um cálculo, mas isso aí é coisa para um vídeo posterior, pois já é um conteúdo que não é cobrado assim na maioria dos vestibulares. É mais ITA e IME, né? Mas aqui o foco é mais vestibulares tradicionais e o Enem. A interferência já ocorre quando eu tenho sobreposição de ondas. Tá? Só que essa sobreposição tem algumas regras. Primeiro, as frequências das ondas devem ser próximas. Frequência de uma onda A com uma onda B, próximas. E ondas de mesma natureza. Ou seja, tem que ser onda do mesmo tipo, podemos dizer. O que eu quero dizer com mesma natureza? Bem, a luz visível é uma onda eletromagnética. A onda que eu faço numa corda é uma onda mecânica. Então a onda na corda, luz visível, são ondas diferentes. Não acontece interferência entre os dois. Certo? A onda no lago, uma onda sonora, por exemplo, né, que se dispersa pelo ar, também não vai gerar um padrão de interferência, né? Eu vou conseguir interferir a onda numa corda com a onda numa água, por exemplo. Ok? Então, mesma natureza. E frequências próximas. Ok? Podemos trazer o seguinte exemplo. Temos aqui duas pessoas segurando uma corda. Tá? E duas pessoas segurando a corda. Uma delas emite um pulso. Né? Balança a corda de um jeito, provoca um pulso A. E a outra faz o mesmo, provocando um pulso B. Esses pulsos vão se deslocando através da corda e se encontram num ponto. Neste ponto ocorre a sobreposição,
que é o quê? Uma onda se sobrepor na outra, né? O que seria se juntar, né? Daí daria se somar ou subtrair, certo? E essa sobreposição pode ter dois tipos, o que a gente chama de destrutiva ou construtiva. E essa destrutiva e construtiva vai se dar de acordo com uma propriedade da onda que a gente chama de fase. Com a fase de uma onda. Certo? Essa fase, a definição de fase, a gente pode escrever da seguinte maneira. 2π, né? Deixa eu só chamar aqui o nome dele. Essa fase, π é 2π sobre lambda vezes x. X é a posição que a onda está, né? Isso aqui eu já explico, tá? Esse conceito matemático. Mas a ideia de fase, no sentido mais simples, é para onde é que essa onda está voltada. Tá? Então, se esses dois pulsos vão se encontrar de uma maneira que elas estão com cavidade, né? Estão voltadas para cima, a gente diz que essas ondas estão na mesma fase. Ao se encontrarem, eu tenho uma soma dessas ondas. Aqui eu teria um A mais B. E após isso, cada onda seguiria o seu caminho como se nada tivesse acontecido. É aí que está a questão da interferência de ondas, né? Porque se fosse duas partículas se chocando, eu teria uma colisão. Eu não tenho aqui uma colisão, eu tenho uma sobreposição. Elas se juntando, só que depois cada uma vai. Então não tem uma troca de energia entre elas. Não, cada uma continua com a sua informação e só tem um encontro naquele ponto. A interferência é um fenômeno pontual, ocorre naquela região. Certo? Assim, dessa forma aqui, eu tenho a chamada interferência construtiva. Por quê? Porque elas estão se somando naquele ponto. Se eu coloco um detector aqui no meio, eu vou pegar o sinal das duas. Né? Eu vou receber uma soma de sinais. Tá? Daí, claro, esse receber o sinal que daí já envolve outros fenômenos, que daí eu tenho um corpo material aqui, não uma onda. Daí é outra história. Tá? Mas as ondas em si fariam isso. Agora, se eu tiver aqui a minha ondinha A e a minha onda B desse jeito, ao contrário, a gente diz que elas estão com as fases opostas no momento do encontro. Bem, no momento do encontro eu teria o quê? Um A menos B neste caso, pois eu vou subtrair com os de baixo. Se eu coloco o detector aqui, bem, eu não vou conseguir pegar nada, porque não tem em si uma onda. Mas, após, né, aquele micro intervalo de tempo, cada uma das ondas continuam se deslocando como se nada tivesse acontecido, ainda com as informações. Né? Vamos dizer, a energia ainda está naquele ponto. Só que como elas estão com as fases opostas, certo? Não tem amplitude de oscilação. Não tendo essa amplitude, a antena não consegue captar, o detector não consegue captar, porque eu preciso da amplitude. Então a energia está ali, mas eu não consigo, vamos dizer assim, detectar ela, certo? Daí são fenômenos de interferência. E essa aqui a gente chama de interferência destrutiva. Quando eu não tenho sinal, né? O destrutivo de, né? Não tem o sinal. Este fato da fase, ser isso aqui, é pelo seguinte. A onda é representada por uma onda, uma função senoidal. Né? O que é uma função senoidal? Uma função que acompanha o valor de seno. Que daí vai variando de uma amplitude mais para uma menos. Quando a minha onda completa percorre uma distância 2π, significa que ela produziu uma oscilação completa. Só que daí, oscilação, ok? A gente trabalha em termos de ângulo, né? O que é uma circunferência? É uma oscilação completa, ou melhor, um período, uma volta completa. Só que a oscilação a gente só vê um dos lados, né? Se eu pensar na circunferência e o que a uma partícula faz, e eu só observar a sombra,
eu vou ver a sombra fazendo isso. E é o que eu enxergo aqui no seno. Então, em termos de ângulo, o que eu faço? Esse x sobre lambda, na verdade, em função da posição que eu estou, da posição x sobre lambda é uma fração do que seria uma oscilação completa. Uma oscilação completa contém 2π. Se eu dividir x, que é a posição que ele está pelo lambda, eu tenho uma fração, como se fosse uma regra de 3, uma fração deste valor, que é a fase naquele ponto. Tanto que no MHS, quem for ver, isso aqui é o K de Kx, né, que é o chamado número de onda, mas ele sai daí. Ok? Então, é basicamente essa a ideia de fase. Ok? E para uma interferência construtiva, eu tenho que ter uma diferença de fase de 2nπ, a gente diz. Por que 2nπ? Bem, n pode ser de 0 a qualquer valor, mas n tem que ser um número inteiro. Se for 0, a diferença não tem diferença de fase, fases iguais. Se for 2π, significa que ela completou uma oscilação e já está na nova. Só que a nova é exatamente igual à antiga, porque é uma onda periódica, ela está sempre se repetindo. Então eu vou ter a nova onda, que é igual à antiga, se sobrepondo numa que é igual à antiga. Então é uma onda igual em cima de uma igual, dá tudo igual, então dá na mesma. Tá? O 2π. Já a interferência destrutiva, aqui a diferença de fase tem que ser o seguinte. Tem que ser um n qualquer mais meio do meu valor 2π. O que eu quero dizer com esse meio, né? Que é diferente desse aqui? Esse meio significa que eu vou ter valores assim, ó, fazendo o cálculo aqui, vai ser π puro, primeiramente, 1,5π, 2,5π, sempre adicionando meia onda a mais. Por que isso? Porque daí se eu adicionar meio, eu vou sair daqui e vou vir para cá. Ou seja, eu vou ter a inversão da fase. Ou seja, eu vou ter as ondas se encontrando com fases invertidas. O que é uma onda se encontrar com uma fase invertida? É se encontrar com meio, né, meia fase invertida. Ou melhor, né, um meio π. Ou melhor, meio 2π. Né? Então esse n pode ser sempre um valor inteiro. Ok? E sempre multiplicado com 2π. Ou seja, vai ser, por exemplo, aqui se fosse 0 seria meio. Vai dar π. Se for 1,5, 3π. Tá? Então, sempre um valor ímpar, basicamente. Tá? Que é as diferenças de fase. Ou também, uma maneira bem melhor, em termos de lambda. Onde a gente vai ter duas situações aqui para interferência. Que é a seguinte, a diferença de distância percorrida entre uma onda e outra, ou seja, o quanto uma onda percorreu a mais ou a menos que a outra, tem que ser o número n lambda para uma interferência construtiva. Tá? Ou seja, um múltiplo inteiro do comprimento de onda, porque daí eu vou ter uma onda que está assim e a outra que está assim, só que uma onda à frente. Se eu somar esses dois, vai dar na mesma, né? Construtivo. Certo? Já para uma interferência destrutiva, a coisa já muda, porque eu tenho que ter metade do lambda. Eu tenho que ter, se eu estou aqui, a outra tem que estar atrasada. Né? Ó, metade de onda atrasada. Interferência destrutiva. Então eu tenho que ter em termos de n lambda. Que eu posso colocar aqui como n lambda sobre 2. Só que esse n tem que tomar muito cuidado, porque esse n não pode ser qualquer valor. Tem que ser um valor ímpar. 1, 3, 5, por aí vai. Né? Se eu fosse igualar os dois, aqui eu teria que ter um cálculozinho mais chato, 2n menos 1. Né? Eu também posso escrever como se fosse 2n menos 1 lambda. Tá? Porque daí eu sempre vou ter um valor ímpar. Certo? Daí o n a partir do 1. Né? Que vai dar 1 sobre 2. Aí. Né? Melhor nem pensar nisso, é pensar aqui, ó. N par, n ímpar. Tá? D. Certo? Do comprimento de onda. Aqui pode ser qualquer valor.
inteiro. Aqui eu tenho que ter um valor ímpar. Tá? Só botar aqui. Ímpar. Porque a ideia é a diferença de caminho ser meio comprimento de onda para destrutivo. E um comprimento de onda para construtivo. Certo? E daí a ideia da interferência. Eu caso mais um cálculo ali que aparece, raramente aparece em algum vestibular. Ok? A ideia central é essas duas aqui. E daí a ideia de difração e interferência, fenômenos importantes aí na ondulatória. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Tá? Quaisquer dúvidas ou sugestões podem colocar aí nos comentários. Tá? Lembrando da lista do exercício que tem na descrição do vídeo. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!